Primeiro livro de Reis, capítulo 19, se colocando de pé. Primeira Reis 19. Quero dizer à igreja de que todo domingo às 10 horas da manhã, nós estamos aqui com uma gincana jovem, nós estamos com o curso Maturidade Espiritual para a Juventude. E se você tem seu filho que gosta de dormir um pouquinho mais tarde, convide-o a estar aqui porque tem sido uma bênção. Amém? E o resultado vai ser melhor ainda. Glória a Deus. Aleluias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste momento perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali,
e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta. Por quê? Que tenho eu te feito? Voltou, pôs-se atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Senhor Jesus, quero te agradecer, ó Pai, porque esta palavra, ela é tão poderosa. Ela traz tanto ensinamento, ó Deus. E eu quero, Senhor, que neste momento, ó Deus, somente a Tua presença prevaleça sobre a minha vida e sobre este lugar. Fala conosco, ó Pai, porque o nosso desejo é continuar te servindo e te adorando. Amém e amém. Aleluias. Podeis assentar. Essa passagem, ela é muito conhecida. Eu acredito que até as crianças já conheçam essa passagem. Mas, a todo instante que eu paro para meditar sobre essa passagem, eu consigo compreender de que Deus, Ele fala de várias formas, Ele fala na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu dei como título, Aprendendo com o Deserto. E nós sabemos que o deserto, ele pode ser comparado a um lugar vazio, um lugar ermo, um lugar sem esperança. Mas eu aprendo que foi este lugar, este cenário, que Deus escolheu para ensinar o seu povo. Este também foi o cenário de que Jesus também trouxe um grande ensinamento para nós. E eu aprendo com o deserto, porque eu consigo enxergar que o deserto não é lugar de crente. O deserto é apenas um lugar para aprender a ser crente. Aleluias! É no deserto que muitas das vezes Deus permite que nós estejamos. E se Jesus passou pelo deserto, nós também vamos passar. Mas não ficaremos lá, amém? Toca aí no seu irmão e diz para ele: você não vai ficar no deserto. Aleluias. Existem alguns motivos que podem nos levar ao deserto. Mas o grande objetivo de Deus é que, mesmo através desses motivos, nós sejamos revigorados, restaurados, nós sejamos transformados. Esse é o objetivo de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem compreender e permanecem até hoje no deserto. Mas nós, como igreja, vamos declarar que todo o deserto vai cair por terra, amém? Aleluia, e que o Senhor levanta um exército poderoso para marchar, para dizer que a vitória é certa. E alguns motivos são: primeiro, fim de relacionamento. Quantas pessoas são lançadas no deserto quando tem o seu relacionamento estremecido, o relacionamento abalado? Outro motivo, problema financeiro. Quando a falta do emprego bate a sua porta. Pessoas com um problema conjugal, saúde abalada, pessoas desanimadas, que parecem estar anos e anos batalhando por alguma coisa, estão na presença do Senhor, mas como estão no deserto, não conseguem enxergar nada. É como se nada acontecesse à sua volta, na sua vida, na sua casa. E elas são lançadas no deserto. Pessoas decepcionadas,
se lançam no deserto e não conseguem sair de lá. Nós aprendemos com Elias de que ele passou por esse momento de deserto, a ponto dele pedir a morte, a ponto dele desculpar-se diante de Deus, dizendo de que ele era muito zeloso, ele era um servo fiel. Mas naquele momento, Elias não estava conseguindo compreender os propósitos de Deus. Então eu aprendo que o deserto, ele vem em nossa vida para nos ensinar, para nos capacitar, para nos moldar, para nos levar a um crescimento poderoso, a um crescimento com Deus. E nós sabemos que todo momento de deserto tem um propósito de Deus. Todo deserto, ele tem um propósito na vida do homem. E o que podemos aprender no deserto? Primeiro, quem eu sou no momento da dificuldade. O deserto me faz olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer quem eu sou no momento da dificuldade. Porque quando nós estamos bem, nós não temos do que reclamar, nós não precisamos pedir, nós não precisamos clamar, tudo está bom. Mas e quando o deserto chega? Nós aprendemos com Elias que o deserto chegou em sua vida, ele ouviu uma má notícia e teve medo. O medo levou Elias para dentro da caverna, para dentro do deserto. Mas Elias pôde olhar para dentro do seu coração e reconhecer de que ele precisava melhorar. O momento do deserto, eu consigo descobrir qual atitude preciso tomar para avançar. Eu descubro dentro do deserto que Deus não tem apenas o propósito de me abençoar quando sair do deserto. O propósito de Deus é que eu permaneça na sua presença, que eu permaneça fiel ao sair do deserto. É fácil quando uma pessoa está em dificuldade, ela entra no deserto e ela clama ao Senhor, a misericórdia derramada sobre a vida dela, mas ela, ao receber a sua bênção, ela não se mantém diante de Deus e ela acha que foi abençoada porque mereceu. E ela não dá continuidade àquilo que ela prometeu anteriormente a Deus. Então Deus vai descobrir quem você é quando você estiver dentro do deserto. Deus vai descobrir se você é filho ou não, se é servo ou não. No momento da dificuldade, eu tenho a capacidade de fazer votos a Deus, eu faço promessas a Deus, porque estou no desespero. Mas Deus quer que você tenha uma atitude de fé, e quando você fizer o seu voto, você continue sendo fiel a Deus, aos votos que você estabeleceu diante dele. Essa é a vontade do Pai. Essa é a diferença daquele que serve e do que não serve. Segundo lugar, o deserto, para mim, é o lugar para o meu aperfeiçoamento. Vários homens de Deus passaram pelo deserto para serem experimentados, provados, tentados. Vários homens de Deus passaram pelo deserto para serem aperfeiçoados. Moisés, príncipe, mas ele era arrogante. Precisou passar pelo deserto. Precisou estar no meio de pessoas murmuradoras,
para olhar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu não quero ser como estes que adoram a Baal. Eu quero conduzir este povo debaixo da sua graça. E eu entrego todo o meu ser em tuas mãos. O lugar do deserto é para levar o orgulhoso. Não apenas para que ele deixe de ser orgulhoso, mas para que ele seja um servo humilde, uma pessoa tratada, uma pessoa transformada. Deus não quer que você perca nada. Deus não quer que você fique sem nada. Deus quer te dar o tudo, mas para isso você precisa ser aperfeiçoado. Em toda a história de Paulo, nós aprendemos que Paulo, o maior tempo dele foi no deserto. As lutas que ele enfrentou, as batalhas que ele enfrentou. Paulo foi esmagado. Por quê? Porque Deus queria tratar com ele. E Deus queria levantá-lo em exaltação, para que o diabo não tivesse nenhuma brecha, nenhuma arma contra ele. E assim somos nós, quando levados ao deserto. Tem pessoas que quando entram no deserto por problema financeiro, a primeira coisa que eles dizem é: Deus permitiu eu perder tudo para que eu quebre o meu orgulho. Deus permitiu que tudo me fosse tirado para que eu fosse uma pessoa melhor. Deus não está interessado que você seja apenas uma pessoa melhor. Deus deseja que você seja o melhor. Paulo, durante 3 anos, ele foi rejeitado pelos cristãos. 10 anos ele teve que ficar no anonimato. 4 anos ele ficou na prisão. Ele poderia dizer: por que eu quero estar com esse Deus? Se quando eu estava lá, que eu perseguia os cristãos, eu tinha o poder. Paulo havia reconhecido que Deus seria o dono da vida dele. Deus o conduziria a lugares altos, a um lugar melhor. Quando nós somos aperfeiçoados em Cristo, Ele nos leva às mais altas alturas. Ele nos exalta. Ele abate os nossos inimigos. Quando somos aperfeiçoados em Cristo, nós não queremos mais ser voluntários, nós queremos ser servos. Nós reconhecemos o nosso chamado para servir, para adorar. E foi assim com Moisés, com Paulo, e assim vai ser comigo e com você. Porque Deus, Ele quer manifestar a glória dEle sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus escolhidos. Mas para isso, você precisa ser aperfeiçoado. E muitas das vezes Ele vai te levar ao deserto. Ele vai fazer com que você reflita sobre suas atitudes, sobre como você tem andado, sobre como você tem permitido o agir dele na sua própria vida. Deus quer aperfeiçoar o homem para que ele tenha uma caminhada de vitória. Terceiro, eu descubro que lá é o lugar de reconstrução. Quantas pessoas esperam ter um encontro com Deus quando seu casamento está por um fio? Quantas pessoas determinam estar com Deus, servir a Deus, quando está cheio de feridas? Deus não quer isso para a vida do seu povo. Mas muitas das vezes, Ele permite que passemos por isso, para que possamos reavaliar como está o nosso relacionamento conjugal, como está o relacionamento familiar, como está a relação de pais e filhos, como está a relação de discipulador com discípulo, servos.
Deus permite para que você venha refletir como está a tua vida. O deserto que Deus permite você entrar é para que você tome uma atitude de mudança, para que você olhe para dentro da tua casa e veja o que precisa ir para o lugar. Deus permite o deserto no teu relacionamento para você amar mais o seu esposo, a sua esposa. Deus permite o deserto entre pais e filhos para que a obediência seja restaurada, a autoridade espiritual seja restaurada. Deus permite, muitas das vezes, o vazio espiritual na vida de um filho dele, para que ele reveja como está o relacionamento dele com Deus. Deus permite você entrar no deserto, para que ele fale com você, para que ele teste como está a tua fidelidade, a tua comunhão, a tua intimidade com ele. Quarto lugar, deserto também é lugar de crescimento espiritual. Paulo nos ensina, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Deserto é lugar para você atravessar de fase. É lugar para você ter um encontro com Deus e dizer: chega, basta de meninice, basta de dodói. Muitas pessoas continuam presas no deserto, porque continuam murmurando, continuam doídas, não conseguem avançar, romper e dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida, a minha alma pertence a Ti, e eu não vou cometer mais erros, porque eu não quero sair da Tua presença. Ele diz: quando eu era menino, já foi. Quando você tem um encontro com Deus, a meninice precisa ser lançada fora, porque no momento em que Jesus voltar, você não vai ter o que reclamar, porque a palavra foi ensinada. Quando eu era menino, falava como menino. Quantas pessoas não conseguem romper na sua vida espiritual, porque vivem dando desculpas diante de Deus? Elias passou por esse momento: Senhor, eu era zeloso, Senhor, só eu fiquei, Senhor, só eu fiz. O Senhor não está querendo que nós estejamos na presença dEle dando desculpas. Senhor, ninguém me dá a oportunidade, ninguém deixa eu fazer. O Senhor está dizendo para você o mesmo que Ele disse para Elias: levanta-te, faça a tua parte, que eu faço a minha. Existem pessoas que não saem do deserto porque amam ter o seu ego acariciado. Deus não acaricia pecado. Deus restaura o homem. Elias falou para Deus: eu fiz tanta coisa. Mas Deus disse para ele 2 vezes: levanta, vai, faz, saia. Quantas vezes o Senhor vai precisar falar com você? Levanta, toma uma atitude, muda a tua história. Eu sou Deus. Quantas vezes Deus vai precisar dizer para você: não temas, eu sou Deus que te ajudo. Tem pessoas que dão desculpas para Deus e usam a Bíblia para acariciar o ego. Eu não fiz porque o Senhor ainda não falou comigo. Eu estou esperando a profetisa Didinha falar comigo. E Deus está falando: levanta. Deus está perguntando: que fazes, meu servo? Levanta. Eu quero movimentar as águas.
Eu quero liberar sobre a tua vida milagres. Mas para isso, toma a tua posição. Chega de criancice, chega de meninice. Se tu declaras que eu habito em você, por que tanta meninice? Passa de fase. Eu ensino isso muito para as mulheres. Mulheres Barbie, que não passam de fase nunca. Querem viver como Barbie. Qual o nome do namorado da Barbie? Quem? Qual o nome do homem? Quem? Nunca passa de fase. Pode observar, a boneca, ela é linda, né, gente? Vamos falar a verdade. Anos e anos, anos e anos, é a mesma Barbie. E tem mulheres que continuam a mesma Barbie. E Deus está dizendo, muda de fase, mulher. Enquanto tu não mudas de fase, o teu lar está sendo destruído. Enquanto você não passa de fase, você não consegue avançar. Deus fala para o jovem, muda de fase. Fica dói porque mamãe brigou. Deus tem chamado o seu povo para passar de fase. Então eu aprendo que o deserto é o lugar de crescimento espiritual. É o lugar onde eu vou me prostrar diante de Deus e dizer, Pai, eu sou dependente de Ti. Eu não posso dar um passo sequer se não for a Tua presença, a Tua misericórdia. Senhor, eu decido crescer, eu decido avançar, porque eu quero estar em Ti. Eu quero ser Teu. No deserto, eu descubro que alguém está me observando. No versículo 19 diz, partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu não foi encontrado por acaso. Eliseu já observava a vida de Elias. Sabe o que acontece, igreja? Pessoas estão te observando. Enquanto você está dentro do deserto, pessoas estão te olhando e dizendo assim, poxa, e eu queria tanto ser igual a ele. Pessoas estão observando você dentro do deserto e dizendo, poxa, cara, aquela pessoa ali tem tanto potencial, por que ele não sai do deserto? Pessoas estão te observando dentro da tua casa. Você vem para a igreja no domingo e você diz aleluia, glória a Deus. E na segunda-feira você dentro da sua própria casa, você diz estou desanimado. Pessoas que precisam de um encontro com Deus dentro da sua casa, estão te observando. Estão torcendo para que você tenha uma atitude diferente. Deus, ao criar o homem, Ele acreditou que estaríamos dispostos a gerar sucessores. Qual tipo de pessoa você tem gerado? Que tipo de sucessor você tem gerado? Dentro do teu trabalho, o que você tem gerado? Deserto? Você tem levado o deserto para a vida de outras pessoas? Não foi para isso que Deus nos chamou. A vida não foi criada só para você. A vida foi criada para todos. Todos serão participantes da mesa. E Deus tem chamado, convidado o homem a sair do deserto e se colocar à disposição para que outros iguais a ele sejam levantados com a mesma disposição para arrebentar o inferno. Mas enquanto você está no deserto, pessoas estão dizendo assim, ele é pior do que eu. Como é que eu vou servir esse Deus que esse cara fala? O testemunho dele está péssimo. É hora de olharmos para a cruz
e dizermos: Pai, o que eu tenho gerado no coração das pessoas? O que eu tenho gerado dentro da minha casa? Fé ou deserto? É hora de mudança. No deserto, eu aprendo a resistir à desobediência. Elias, ele resistiu à tentação da desobediência. Ele teve a oportunidade de dizer não a Deus. Muitas das vezes, Deus permite o deserto para que você decida se você quer ter uma vida frutífera ou não. Deus deseja que você tenha uma atitude de dizer: pecado, fora. No deserto, Deus te dá a oportunidade de seguir a voz dele ou não. Elias teve essa oportunidade. Quando Deus deu uma ordem para ele: levanta, volta pelo caminho de Damasco. Ele poderia ter dito: vou não, Deus. Jezabel está lá, vou morrer. Mas Elias obedeceu. Você muitas das vezes tem essa oportunidade. É aquele momento em que você diz: acabou, não quero mais saber de liderança. Acabou esse negócio de cuidar de vida, dá muito trabalho. Você tem a oportunidade de decidir. Mas também Deus tem a oportunidade de te abençoar ou não. Ele tem a oportunidade de te conduzir como filho, ou a oportunidade de conduzir como um grande ganhador de almas. Você será abençoado. A sua decisão, você será abençoado. Mas o propósito de Deus se cumprirá quando você entender o que é ser chamado por Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, ele estava nos ensinando que a desobediência, ela é algo que pode ser vencido. É algo que está dentro do meu coração. Muitos são tentados a desobedecer. Mas o amor a Deus é maior. E eles preferem obedecer, porque reconhecem que há um futuro glorioso esperando. Aleluias. Sétimo, no deserto, eu decido viver para Deus. Deus tem chamado a sua igreja para viver um tempo de maravilhas. Mas muitas das vezes somos impedidos, porque achamos que nenhuma mudança, nada do que eu fizer, vai mudar a minha história. O importante é saber que quando eu decido viver para Deus, Ele também vive para mim. E Ele abre as comportas, Ele abre o mar, Ele me capacita, Ele me conduz a um caminho de glória. E aí, as comportas, quando começam a ser abertas, é o momento em que o meu casamento está sendo restaurado, é o momento em que a minha aliança com a minha família está sendo restaurada, é o momento em que aquela porta de emprego que estava anos e anos fechada, o Senhor envia o anjo e diz: abra, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Quando eu decido viver para Deus, muita coisa acontece. A dor, ela pode até bater a minha porta, mas ela não vai permanecer.
Porque haverá um anjo lá no meu portão com uma espada desembainhada dizendo: sai fora daqui, porque nesse lugar você não pode entrar. Quando eu decido viver para Deus, a presença dele se manifesta naturalmente. E quando o deserto ele chega, eu me levanto e digo: Senhor, eu sei que tu és o Deus que estás comigo. Eu sei que eu posso marchar na certeza da vitória. Quando eu decido viver para Deus, eu tenho experiências com Ele. Elias, no momento do deserto, ele pôde compreender de que a bênção estava sobre a vida dele. Ele pôde compreender que o medo é algo passageiro. Elias pôde compreender que quando a palavra do Senhor é lançada sobre a vida de um filho seu, ninguém pode apagar a sua promessa. Ninguém pode roubar aquilo que é meu, aquilo que foi separado do coração de Deus. Mas só tem capacidade de viver essas experiências quem vive para Ele, quem está com Ele, quem é dele. Elias era de Deus, e ele pôde compreender que o deserto era passageiro. Pessoas que anos e anos estão aprisionadas ao deserto da opressão, da depressão, da amargura, do ressentimento. Pessoas que anos e anos estão aprisionadas ao deserto, porque são orgulhosos e não entregam o seu orgulho nas mãos de Deus. Pessoas que precisam dizer: Pai, muda a minha vida, muda a minha história. O deserto não é o nosso lugar. Ainda que seja permissivo por Deus na nossa vida, é apenas um momento. É onde Deus está te chamando para uma posição, para uma atitude de conquista. É o momento em que Deus está dizendo para você: filho, filha, abandona o seu eu. Deixa eu te mostrar coisas grandes e perfeitas. Deixa eu mostrar que eu posso. Levanta. Eu quero saciar a tua sede. Eu quero te dar um alimento sólido. É o momento em que Deus está dizendo: obedeça. Ainda que te doa, ainda que te machuque. A obediência é o caminho do sucesso. A desobediência gera morte. Jesus tem chamado você, a cada um de nós, para vencermos as tentações, aquilo que o mundo tem nos oferecido, as iguarias do mundo. Pense que Deus tem uma mesa farta para você. Pense que Deus vai entrar dentro da sua casa e vai realizar um mover sobrenatural. Aquela maldição que foi lançada sobre a tua vida, ela não permanecerá, porque Ele te convidou a sair do deserto. É hoje o dia de você declarar: Senhor, eu saio do deserto para tomar posse da minha vitória. O meu casamento será abençoado, o meu relacionamento será abençoado, a minha vida será abençoada, porque o Senhor assim declarou. Elias se levantou e seguiu a Elias. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eu aprendo que no deserto Deus separa pessoas para me abençoar. No deserto há alguém estendendo a mão para você. Deus está estendendo a mão para você, dizendo: vem, filho,
Vem, filha, vem experimentar dessas maravilhas. Eliseu foi abençoado por Deus, foi abençoado por Elias. Deus quer abençoar a tua vida, meu irmão. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer trazer sobre a tua vida uma sorte de bênção, não a sorte que o mundo declara, mas a sorte que vem do alto. Deus quer gerar sucessores através da sua vida, mas para isso você precisa tomar uma atitude. Você precisa acreditar que é Ele quem faz a diferença. E Ele faz a diferença na vida de jovens que, quando entram dentro da casa do Senhor, não param para ouvir a verdade. Deus faz a diferença na vida de mulheres que dizem: Senhor, eu quero passar de fase. Chega de deserto. Eu quero ser a mulher que ora. Eu quero ser a mulher que ensina. Eu quero ser a mulher que abençoa. Eu deixo de ser a mulher rixosa para ser a mulher abençoadora. Eu deixo de ser a mulher arrogante para ser a mulher submissa. Homens que precisam se colocar humildemente diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais confiar no meu dinheiro, na minha capacidade, mas eu quero confiar plenamente a minha vida em tuas mãos, porque eu vou gerar sucessores por onde quer que eu ande, porque eu reconheço o chamado sobre a minha vida. Muitas pessoas precisam sair do deserto. Muitas pessoas precisam aceitar a Jesus, convidar a Jesus. Talvez o teu vizinho esteja no deserto, e é hora de você se levantar e profetizar sobre a casa do teu vizinho. É hora de você levantar e profetizar sobre esta nação. É hora de você profetizar sobre a tua igreja e declarar: Senhor, o deserto ele não vai chegar até nós. Talvez o deserto financeiro esteja te oprimindo, te abatendo. O deserto emocional esteja consumindo com as tuas forças. O deserto espiritual. Você tem falado com Deus e não tem ouvido a voz dele. Mas ele diz: levanta-te, sai, que eu vou te abençoar. Sai, que eu vou mostrar quem eu sou. Porque quando nós revelamos para Deus quem nós somos, Ele revela quem Ele é para nós. E Ele quer revelar para você hoje que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele pode lá dentro da tua casa fazer a diferença. Que Ele pode no teu trabalho fazer a diferença. Que Ele pode mudar a história do teu negócio. Que Ele pode mudar a história do teu interior. Essa tristeza que tem te amargurado, essa angústia que tem te levado ao desânimo, este sofisma que está dentro da tua cabeça, que não permite você caminhar, não permite você ter um encontro com Deus, vai cair por terra hoje, porque o Senhor escreve uma nova história a teu respeito, a respeito dos filhos dEle. Elias precisou tomar uma atitude. Eu quero chamar a tua atenção, que você reflita como você tem estado na presença de Deus. Permanece como menino? Permanece no deserto da decepção? Me decepcionei. Não quero fazer mais nada dentro da igreja. E Deus está dizendo assim para você: enquanto tu não se levantares, eu não tenho como te abençoar. É hoje o dia da tua decisão.
deserto do problema conjugal tem aumentado. O deserto da saúde, você pede e acha que não está acontecendo nada. Hoje é o dia que Deus te dá a oportunidade de olhar para Jesus. Olhar quando Ele foi tentado. E Ele resistiu a tudo. Jesus resistiu à decepção. Jesus resistiu à dor. Porque Ele decidiu tirar-nos do deserto. Ele decidiu que o seu povo não permaneceria no deserto. Ele tem chamado você para essa decisão. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero que você curve a tua cabeça nesse momento. Eu não sei qual o deserto que tem intimidado a tua vida. Deserto da preocupação excessiva, aquilo que não deixa você descansar, aquilo que você não consegue entregar para Deus. O deserto da desobediência. Você não consegue obedecer a Deus em tudo, e isso te incomoda, mas você não tem coragem, você não toma uma decisão. O deserto do desânimo. Por mais que você queira, por mais que você venha aos cultos, ao domingo, chega na segunda-feira, os pensamentos vêm sobre você dizendo: não sei se é isso que eu quero, não sei se devo. Deus está dizendo para você: sai hoje desse deserto, toma uma atitude. Eu quero fazer você crescer, eu quero te abençoar, eu quero te conduzir a grandes conquistas, eu quero te levar a romper limitações. Foi Ele que nos chamou. E se você disse para Ele: eis-me aqui, coloque-se diante dele e diz: Pai, eu quero, Pai, mudar. Eu quero sair desse deserto para uma vida de vitória, porque eu quero gerar sucessores. Eu quero que pessoas olhem para mim e digam: ele é filho de Deus, ele é um servo de Deus. Diz para o Senhor o que está no teu coração. Elias teve medo e confessou para Deus o seu medo, a ponto de pedir a própria morte. Mas ele teve uma atitude. Ele ouviu a voz de Deus. E nesta hora, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. E se você deseja uma mudança de vida, vem até o altar do Senhor e diz: Pai, eu reconheço que o deserto não é o meu lugar, e eu aprendo a resistir o mal e dizer: eu vou conquistar, eu vou conquistar. Oh, aleluias. Já não posso mais suportar. Lodebar não é meu lugar. Já não posso mais existir, viver à beira do caminho. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Aleluia. Deus me fez promessa